Era um animal impressionante. Um tubarão branco jovem, elegante, com cerca de 3 metros de comprimento. Não havia marcas de batalha em seu corpo, nenhum ferimento, nenhum sinal de confronto recente. Para os cientistas, aquilo era uma oportunidade perfeita. Um exemplar saudável, forte e em plena atividade no oceano. A equipe conseguiu se aproximar com cuidado e fixou um transmissor na barbatana dorsal do animal. O dispositivo foi instalado sem dificuldades. Tudo ocorreu exatamente como planejado. Mas semanas depois, algo estranho apareceu nos dados. O sensor preso à barbatana do tubarão disparou um alerta. O gráfico de profundidade mostrava o animal descendo lentamente pela borda da plataforma continental. Primeiro, 100 metros. Depois, 300. Em seguida, 500. Até atingir cerca de 580 metros de profundidade. Então aconteceu algo impossível. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Em questão de segundos, a temperatura registrada saltou de 8 degrees para 26 degrees. Ao mesmo tempo, o medidor de profundidade despencou. Um instante antes, a fêmea de tubarão branco de 2,74 metros nadava perto da superfície. No seguinte, estava sendo puxada violentamente para baixo, para quase 610 metros nas profundezas escuras e esmagadoras do Oceano Austral. Aquilo não era um comportamento normal. E definitivamente não era uma falha do equipamento. Os cientistas perceberam algo perturbador. O transmissor ainda estava funcionando, mas não estava mais no tubarão. Ele estava dentro de um estômago. Durante anos, os pesquisadores analisaram cada linha desse registro digital, reconstruindo segundo por segundo o que aconteceu naquele momento. Era como investigar uma cena de crime, só que no fundo do oceano. E as pistas apontavam para algo muito maior. Algo capaz de atacar um tubarão branco de quase 3 metros e fazê-lo desaparecer em segundos. Uma das cobaias do estudo era justamente aquela fêmea magnífica de tubarão branco. Media 2,74 metros do focinho à cauda. No mundo dos tubarões, ela não era um filhote. Era uma adolescente saudável e poderosa, entrando no auge da vida. A equipe a batizou de Tubarão Alfa. Ela estava impecável. Nenhum arranhão, nenhuma cicatriz. Um exemplar perfeito de predador de topo. Com cuidado, os pesquisadores fixaram um sofisticado transmissor via satélite em sua barbatana. Aquilo não era apenas um rastreador comum. Era, na prática, uma caixa preta para tubarões. O dispositivo registrava a profundidade, intensidade de luz e, principalmente, a temperatura da água minuto a minuto, todos os dias. A tecnologia desses marcadores é impressionante. Eles são construídos para suportar as pressões esmagadoras do oceano profundo e o ambiente corrosivo da água salgada. Depois de um período programado, o equipamento se solta automaticamente, sobe até a superfície e transmite todos os dados para uma rede de satélites. Assim, os cientistas conseguem assistir a um verdadeiro replay tridimensional da vida do tubarão. Durante 4 meses, tudo funcionou perfeitamente. O marcador enviava sinais regularmente. Tubarão Alfa se movia ao longo da costa, mergulhava atrás de cardumes, caçava focas e se comportava exatamente como um tubarão branco deveria. Tudo parecia absolutamente normal, até o dia em que os dados mudaram, e o oceano revelou que havia algo muito maior lá embaixo. Os cientistas estavam coletando dados de manual. Era monótono, mas na ciência, monotonia quase sempre é uma boa notícia. Significa que as coisas estão funcionando. Então, abruptamente, o padrão se quebrou. O sinal sumiu em mar aberto. Semanas depois, o marcador foi encontrado. Ele não tinha simplesmente derivado. Foi parar numa praia a apenas 4 quilômetros de onde Tubarão Alfa foi marcada pela primeira vez. Isso era estranho. Normalmente, quando um marcador se solta, ele deriva com as correntes por muitos quilômetros, às vezes indo parar muito longe. Voltar praticamente ao ponto de origem parecia um mau presságio. Quando o pesquisador caminhou por aquela praia para recolher o pequeno dispositivo de plástico, não fazia ideia de que estava segurando a prova de um massacre. O estado físico do marcador foi a primeira pista. Parecia gasto, amassado e esbranquiçado, como se tivesse passado por um banho químico. Mas a parte realmente assustadora estava escondida na memória digital. A equipe conectou o dispositivo ao computador e baixou a linha do tempo.
Quando o gráfico surgiu na tela, a sala ficou em silêncio. Os dados mostravam tubarão alfa nadando em profundidade normal, em água a 8 degrees Celsius. Isso é água fria de oceano profundo. A profundidade estava estável. Os níveis de luz eram compatíveis com o dia. Então, instantaneamente, a linha do gráfico disparou. A temperatura não subiu aos poucos. Ela saltou. Em questão de segundos, o sensor foi de 8 degrees para 26 degrees, um aumento de quase 18 degrees. Quase não existe lugar em mar aberto onde a temperatura da água sobe tanto, tão rápido. Seria preciso um vulcão submarino para gerar calor assim. E não havia vulcões na área. Só que a temperatura era apenas metade da história. No exato mesmo momento em que o calor disparou, o sensor de profundidade enlouqueceu. O tubarão, ou melhor, o marcador, foi puxado para baixo. Não afundou, foi arrastado. Despencou cerca de 580 metros rumo ao abismo. Foi um mergulho de força. A descida foi íngreme, rápida e violenta. Os dados mostraram que, por 8 dias, o marcador permaneceu no escuro, se movendo, enquanto a temperatura se mantinha estável naqueles 26 dias de JC. Isso não foi uma falha. O marcador estava dentro de alguma coisa. Um tubarão de 2.074 metros foi emboscado, dominado e engolido. O processo de digestão esbranquiçou a carcaça plástica. Os dados eram irrefutáveis. Tubarão alfa tinha desaparecido. Mas a pergunta da equipe era simples. Que tipo de monstro é grande o bastante para engolir um tubarão do tamanho de um carro? Para fazer isso, o predador teria de ser colossal. Precisaria de uma boca larga o suficiente para engolir o tubarão, ou, pelo menos, a parte onde estava o marcador, num único movimento. E tem mais. O ataque aconteceu perto do Canyon de Bremer. Este é um ponto notório de biodiversidade, onde a plataforma continental despenca para o verdadeiro oceano profundo. É um terreno de caça para os maiores animais do planeta. Os cientistas sabiam que não estavam diante de um evento comum. Era um caso de predação que desafia as regras conhecidas da cadeia alimentar marinha. Um predador de topo foi tratado como uma sardinha. A busca pelo culpado leva a uma constatação aterrorizante. O problema da pista dos 26 Ides Neos. Quando a história do superpredador veio à tona, o público ficou obcecado. Todo mundo queria saber o que matou o tubarão. O primeiro, e mais popular, suspeito foi a orca, a chamada baleia assassina. À primeira vista, faz sentido. As orcas são os únicos animais do oceano amplamente conhecidos por matar tubarões brancos. São inteligentes, caçam em grupo e são implacáveis. Nos últimos anos, vimos provas inegáveis dessa guerra. Na África do Sul, 2 orcas machos famosas, chamadas Port e Starboard, vêm aterrorizando a população de tubarões há anos. Viraram celebridades no mundo da biologia marinha. Mas pelos piores motivos. São assassinos em série. Agem como um esquadrão especializado. O método delas é assustadoramente preciso. Elas trabalham juntas para encurralar o tubarão. Depois, usam a cauda para criar correntes de água ou arremetem contra ele, virando-o de barriga para cima. O que muita gente não percebe é que quando um tubarão fica invertido, ele entra num estado chamado imobilidade tônica. Ele entra em transe, fica paralisado. É uma espécie de falha biológica que as orcas aprenderam a explorar. Quando o tubarão está indefeso, as orcas fazem uma espécie de cirurgia. Mordem a região peitoral, perto das nadadeiras, e extraem o fígado. Elas só querem o fígado, porque é rico em gordura e energia. É como uma manteiga hipercalórica de tubarão. O resto do corpo, elas deixam para apodrecer. Isso cria um fenômeno chamado paisagem do medo. Quando orcas chegam, tubarões brancos entram em pânico. Eles detectam os sinais químicos de um tubarão morto e fogem da área imediatamente. Em alguns casos, não voltam por meses. Então, tubarão alfa foi vítima de um ataque de orca? Parece plausível. Uma orca certamente é grande o bastante. Um grande macho pode pesar 10 toneladas. Engolir um marcador seria fácil para elas. Mas aqui está o problema. Quando os cientistas do caso tubarão alfa compararam a teoria da orca com os dados concretos, nada encaixou. Na verdade, os dados de 2003 contradiziam diretamente a forma como as orcas são conhecidas por caçar. Vamos ao detalhe, que derruba a hipótese, porque é nele que mora o diabo. Primeiro, e mais importante, a temperatura.
o marcador registrou um pico até 26 degrees. Como vimos, isso combina com a temperatura interna do estômago de um tubarão branco. Não combina com uma orca. Orcas são mamíferos. São de sangue quente, como nós. A temperatura interna delas é bem mais alta, geralmente entre 36 degrees e 38 degrees. Se uma orca tivesse engolido aquele marcador, a leitura teria sido pelo menos 11 degrees mais alta. 26 degrees é simplesmente frio demais para o núcleo corporal de um mamífero. Esse único dado funciona como um álibi que inocenta a baleia assassina. Segundo, havia o método. Os dados do tubarão-alfa mostraram que o marcador foi engolido e permaneceu dentro de um trato digestivo por 8 dias. Não é assim que as orcas agem. Como os casos da África do Sul demonstraram, as orcas são seletivas. Elas são especialistas. Extraem o fígado e, às vezes, o coração, e depois descartam o restante da carcaça. Elas não engolem um tubarão de 2,7 metros inteiro, marcador e tudo. Esse simplesmente não é o comportamento delas. O evento que aconteceu com o tubarão-alfa não foi uma remoção cirúrgica. Foi um ataque direto, rápido e eficiente. Uma engolida completa. Terceiro, houve o mergulho. Esse ponto é importante. Após o ataque, o marcador foi puxado para 580 metros de profundidade. Embora as orcas consigam mergulhar fundo, elas são mamíferos que respiram ar. Elas têm pulmões. Precisam retornar à superfície para respirar. Um mergulho rápido e prolongado até essa profundidade logo após uma grande caçada simplesmente não se encaixa no perfil fisiológico delas. Precisariam subir para recuperar oxigênio. Permanecer em profundidade por dias é fisicamente impossível para elas. E, por fim, houve o que aconteceu depois. Quando Port e Starboard apareceram na África do Sul, os tubarões entraram em pânico e transformaram a área em uma verdadeira cidade fantasma. Os pesquisadores na Austrália procuraram esse mesmo padrão após o desaparecimento do tubarão-alfa. Eles analisaram o comportamento de outros tubarões na região e, surpreendentemente, nada mudou. Os outros tubarões continuaram se comportando normalmente. Não fugiram. Não desapareceram. Simplesmente continuaram patrulhando e caçando como se nada tivesse acontecido. Isso sugere que o evento foi localizado e isolado. Não foi uma mudança de domínio, como se um novo predador aterrorizante tivesse assumido a área. Foi mais como uma disputa interna. O assassino estava escondido à vista de todos, misturado entre os próprios tubarões. Isso significava que a equipe precisava olhar ainda mais fundo nas sombras. Com a hipótese da orca descartada, a investigação se voltou para o estranho local do ataque. O tubarão-alfa foi capturado perto do cânion de Bremer. Trata-se de um enorme desfiladeiro submarino na borda da plataforma continental. É como o Grand Canyon, mas debaixo d'água e completamente escuro. Canyons como esse são áreas de caça em águas profundas, conhecidas por abrigar algumas das criaturas mais elusivas do oceano, incluindo a lula gigante e a ainda maior lula colossal. A ideia de uma batalha contra uma lula é fascinante. Ela captura a imaginação. Imagine uma lula colossal de 12 metros surgindo da escuridão. Ela possui olhos do tamanho de bolas de basquete e um bico capaz de cortar cabos de aço. Ela envolve o tubarão com seus tentáculos. As ventosas, alinhadas com ganchos rotativos extremamente afiados, cravam-se na pele dura do tubarão. O tubarão se debate, mas não adianta. A lula o arrasta para baixo, cada vez mais fundo, rumo à pressão esmagadora do abismo, para devorá-lo com calma. Isso explicaria perfeitamente o mergulho até 580 metros. Essa é justamente a profundidade natural dessas lulas. Também explicaria o desaparecimento repentino. E lulas são agressivas. Já foram observadas lutando contra cachalotes. Portanto, um tubarão não estaria fora do cardápio. Mas há um problema. Assim como aconteceu com a teoria da orca, os dados de temperatura destroem essa hipótese imediatamente. As lulas são invertebrados. São animais de sangue frio. A temperatura corporal delas é exatamente igual à da água ao redor. Se uma lula tivesse engolido o marcador, a temperatura teria permanecido em 8 degrees. Nunca subiria para 26 degrees. Uma lula simplesmente não consegue gerar esse tipo de calor. É biologicamente impossível. Assim, o Kraken está inocente. Isso deixou a internet com apenas uma última teoria favorita: o Megalodon.
As pessoas são obcecadas pelo megalodon. A ideia de que um tubarão pré-histórico de 18 metros ainda estaria escondido nas profundezas do oceano é fascinante. Um megalodon não teria dificuldade alguma em engolir um tubarão de 2,7 metros. Teria força, tamanho e apetite. Suas mandíbulas eram largas o suficiente para engolir um carro pequeno. Durante décadas, algumas pessoas teorizaram que esse monstro nunca teria desaparecido completamente. Dizem que uma população teria sobrevivido, refugiando-se nas partes mais profundas e inexploradas do oceano, lugares como o Canyon de Bremer. Essa teoria parece explicar tudo. O que poderia engolir um tubarão inteiro? Um megalodon. O que poderia exercer tanta força em uma única emboscada? Um megalodon. Alguns investigadores da internet chegaram até a discutir a temperatura. Como o megalodon é ancestral do tubarão branco, argumentaram que ele poderia ter um sistema circulatório semelhante, parcialmente de sangue quente, o que explicaria os 26 years de Israelis. A teoria combina com o drama, combina com a violência. Mas a ciência trabalha com fatos, não com filmes. Não existe absolutamente nenhuma evidência de que megalodons ainda estejam vivos. Se um predador desse tamanho existisse, veríamos marcas de mordida em baleias. Encontraríamos dentes recentes presos nas presas. Detectaríamos esses animais no sonar. Um tubarão de 18 metros não pode se esconder para sempre. O oceano é vasto, mas não é tão grande assim. Uma criatura desse tamanho deixaria uma enorme marca no ecossistema. Depender de um fantasma pré-histórico para explicar um conjunto de dados moderno é simplesmente má ciência. Os pesquisadores sabiam que a resposta precisava ser biológica, não mitológica. Eles precisavam encontrar um animal que vivesse nas profundezas, se alimentasse de grandes presas e, mais importante, tivesse um estômago quente. O predador precisava ser algo real. Algo que sabemos que existe, mas que estava se comportando de uma maneira que nunca havíamos esperado. As pistas estavam desenhando o retrato de um monstro assustadoramente familiar. A resposta estava diante deles o tempo todo. Os pesquisadores voltaram à prancheta e analisaram novamente aquela leitura crítica de 26 degrees. Perguntaram a si mesmos: que animal no oceano tem um estômago com essa temperatura enquanto nada em água de 8 degrees? A resposta foi chocante, justamente por ser tão familiar. O único animal que se encaixa nesse perfil é um tubarão branco. O que muitas pessoas não percebem é que tubarões brancos não são como a maioria dos peixes. A maior parte dos peixes é de sangue frio. O corpo deles tem exatamente a mesma temperatura do oceano. Se a água está fria, eles também estão frios. Mas os tubarões brancos, juntamente com os atuns e os tubarões macô, possuem uma espécie de superpoder biológico. Eles são endotérmicos regionais. Isso significa que conseguem aquecer certas partes do corpo. Eles possuem uma complexa rede de veias e artérias chamada retia mirabilia, expressão em latim que significa rede maravilhosa. É uma obra-prima biológica. Essa rede captura o calor gerado pelos poderosos músculos de natação e o reutiliza. Em vez de deixar esse calor escapar para a água pelas brânquias, os vasos sanguíneos o redirecionam para o interior do corpo. Isso aquece os olhos, o cérebro e o estômago. Essa adaptação permite que eles caçem mais rápido e pensem com mais clareza em águas geladas. Transformam-se em verdadeiras máquinas de alto desempenho e também ajuda na digestão. Um estômago quente digere alimentos muito mais rápido do que um estômago frio. Os cientistas analisaram os gráficos. Um tubarão branco em digestão mantém a temperatura do estômago em quase exatamente 26 degrees. A correspondência era perfeita. De repente, todas as peças se encaixaram. A temperatura não era um mistério. Era uma impressão digital. E o mergulho até 580 metros? Isso também é um comportamento normal para um grande tubarão branco. Depois de uma grande refeição, eles frequentemente mergulham nas camadas térmicas profundas para digerir enquanto continuam nadando. Usam a água fria para regular o calor corporal, enquanto o estômago trabalha intensamente. É o equivalente, para um tubarão, àquela soneca depois de um grande almoço. O fato de outros tubarões não terem fugido também faz sentido. Não era uma nova espécie invadindo o território. Era apenas um membro maior da mesma espécie. O superpredador não era um monstro de uma história fantástica. Era um tubarão branco canibal.
E, embora o canibalismo pareça chocante para nós, no mundo dos tubarões, isso é apenas algo comum. Ataques de tubarões contra outros tubarões são, na verdade, bastante frequentes. E isso começa cedo. No útero dos tubarões tigre da areia, os embriões desenvolvem dentes. O embrião mais forte literalmente caça e devora seus próprios irmãos antes mesmo de nascer. É um dos exemplos mais brutais de sobrevivência da natureza. Apenas o mais forte nasce. Na natureza, tubarões maiores comem tubarões menores. Tubarões touro fazem isso. Tubarões tigre fazem isso. E tubarões brancos também fazem. É um mundo de sobrevivência extrema, ou melhor, um mundo em que tubarões comem tubarões. Mas reconhecer que foi um tubarão é apenas o primeiro passo. O verdadeiro horror aparece quando se faz o cálculo do tamanho. Para engolir um tubarão de 2,7 metros e cerca de 136 quilos, de forma que o marcador entrasse rapidamente no estômago, o atacante precisava ser enorme. Aquilo não foi uma luta. Os dados do marcador não mostraram uma batalha prolongada. A temperatura subiu instantaneamente. Isso indica que o tubarão de 2,7 metros foi engolido inteiro, ou despedaçado em enormes pedaços em questão de segundos. O ataque provavelmente veio de baixo. Tubarões brancos são predadores de emboscada. Eles atacam a partir das profundezas, usando suas costas cinza escuras para se misturar à escuridão. O atacante provavelmente viu a silhueta do tubarão-alfa contra a luz da superfície. Então, teria disparado para cima com velocidade incrível, atingindo o alfa com a força de um trem de carga. O impacto sozinho já teria sido suficiente para atordoá-la. Então as mandíbulas se fecharam. Os cientistas estimaram o tamanho do atacante com base na taxa metabólica necessária para gerar aquele calor e na própria física do ataque. Os números foram impressionantes. O predador era um gigante muito além do que normalmente imaginamos. 4,8 metros é uma estimativa conservadora. Então a questão é a seguinte: sabemos que era um tubarão branco. Mas quão grande ele era? É aqui que a ciência se torna realmente assustadora. Para comer um tubarão de 2,7 metros, é preciso ser significativamente maior que 2,7 metros. Você não consegue colocar um carro dentro de outro carro do mesmo tamanho. O predador precisava ter uma enorme vantagem de tamanho para realizar esse tipo de ataque. Os cálculos iniciais da equipe de pesquisa sugeriram um tubarão de pelo menos 4,8 metros de comprimento e mais de 1.800 quilos. Esse é o tamanho de uma caminhonete grande. Mas muitos especialistas, incluindo Dave Riggs, acreditam que essa estimativa seja conservadora. 4,8 metros é grande. Mas será que é grande o suficiente para engolir um tubarão de 2,7 metros de uma vez? Talvez não. Para emboscar e consumir com tanta facilidade um tubarão saudável desse tamanho, o predador provavelmente era ainda maior. Estamos falando de um tubarão que poderia se aproximar de 6 metros de comprimento e pesar quase 2.700 quilos. Esse é o tamanho do famoso tubarão Deep Blue, um dos maiores tubarões brancos já filmados. Um tubarão desse tamanho é praticamente um submarino com dentes. Ele teria mais de 2,4 metros de circunferência corporal. Sua boca seria uma verdadeira caverna. Isso muda completamente a forma como vemos esses animais. Normalmente imaginamos tubarões brancos como caçadores da superfície, perseguindo focas perto das praias ou saltando para fora da água na África do Sul. Nós os vemos em documentários, saltando e mordendo gaiolas. Mas esse evento sugere que existe uma classe diferente de tubarões brancos. Especialistas das profundezas. Esses gigantes sobreviveram por décadas. Cresceram enormes alimentando-se de uma dieta rica em proteínas composta por baleias, lulas e outros tubarões. Eles patrulham os cânions escuros da plataforma continental, muito longe das nossas câmeras e gaiolas. São inteligentes, cautelosos e incrivelmente perigosos. Não perdem tempo com presas pequenas. Eles querem refeições grandes. O tubarão-alfa, apesar de ser uma predadora formidável, ainda era uma adolescente que entrou no território de uma rainha. Ela era uma predadora dominante por si só, mas não era a predadora dominante. Ela se alimentava de peixes. A coisa que estava abaixo dela se alimentava de tubarões. É um pensamento assustador. Nós olhamos para o oceano e nos preocupamos com aquilo que podemos ver. Preocupamo-nos com a barbatana cortando a superfície da água. Mas os dados do tubarão-alfa provam que os verdadeiros monstros são aqueles que não conseguimos ver. Eles estão lá embaixo,
na escuridão, a cerca de 580 metros abaixo da superfície. Vivem segundo um código de violência que apenas começamos a compreender. O oceano não é uma democracia, é uma ditadura. E o maior tubarão faz as regras. O superpredador era simplesmente uma versão colossal do animal que já tememos. Isso confirma que a única criatura que um tubarão branco teme é um tubarão branco maior. E a parte mais louca, esse tubarão provavelmente ainda está por aí. Um tubarão desse tamanho não tem predadores naturais. Ele não é caçado. Ele apenas continua comendo, continua crescendo e continua dominando as profundezas. Então, você acha que existem tubarões de 7,5 metros escondidos nas profundezas do oceano que ainda não descobrimos? E então, a ideia de um gigante canibal escondido nas profundezas faz você pensar 2 vezes antes de entrar na água? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou desse mistério vindo das profundezas do oceano, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias reais que emergem do abismo. Obrigado por assistir.